Olá, turma do oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Eu me chamo Matheus Cavalcante, certo? E eu estou aqui com meus colegas e professores Débora Ribeiro e Jander Alexandre, e a gente vai falar sobre América Latina, áreas de conflitos e tensões nas regiões de fronteira e outros impasses, certo? Então, vamos abrir o livro de vocês, certo? Percurso 27, a partir da página 240, certo? Vamos lá. Pode passar, por gentileza. Então, gente, desde que os países são países, né, desde que eles conseguiram a sua independência, se teve, né, conflitos, principalmente por territórios, conflitos esses, inclusive, armados, né? Isso vale para todo canto do globo, certo? Todo canto do planeta e todo mundo. Sempre acontece isso, inclusive até hoje em dia, certo? E na América Latina isso não foi diferente, certo? As tensões de fronteira entre os países, né, da América Latina ocorreram no século XX e século XXI, certo? Entre o século XX e o século XXI. Inclusive, né, até o Brasil, né, nosso país, já participou de uma guerra, né, contra o Paraguai, inclusive. Porém, foi contextos e motivos totalmente diferentes, mas ainda assim teve questões de território envolvido, certo, nesse combate. Mas a guerra por território, né, mais recente que se teve registro na América Latina, nos países da América Latina, foi em 1995, incluindo o Equador e o Peru, na então chamada Guerra de Cenepa, certo? Cenepa, no caso, gente, é um rio que fica próximo às regiões onde é a região fronteiriça, né? Então eles guerrearam próximo a esse rio, por isso que foi conhecido com esse nome. Certo? Essa guerra durou 22 dias, porém teve muitas mortes envolvidas, certo? E o Brasil, a Argentina, o Chile e os Estados Unidos, eles mediaram nessa disputa territorial que ficou resolvido, né, por meio de um acordo de demarcação de fronteira, né, isso em 1999. Mas na prática, gente, não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, o conflito ficou entre os países ficou adormecido, né? Digamos assim que a poeira abaixou. E o Brasil, a Argentina, o Chile, né, e os Estados Unidos, digamos assim que eles se envolveram só para apaziguar a situação, certo? Pode passar, por gentileza. Então, gente, porém, né, ainda existem umas questões pendentes e umas questões resolvidas, né, entre esses embates. E um deles que eu vou citar aqui é o canal de Beagle, né? O que é esse canal de Beagle? É um canal que separa a Argentina e o Chile, certo? E, consequentemente, foi um conflito que envolveu esses dois países, que ficou finalizado em 1984. E eu trouxe aqui um mapa para vocês, está aqui do lado, certo? Caso vocês não tiverem conseguindo ver através do vídeo, esse mapa está no livro de vocês, certo? Ainda na página 240. E vamos analisar rapidinho, né, esse mapa. Vocês podem prestar atenção primeiramente no título, né? América Latina, tensões fronteiriças entre os séculos 19 e século 21. E vocês podem ver que tem vários símbolos aqui, né? E para a gente entender esses símbolos, a gente vai na legenda. Professor, o que é essa legenda? Né? Tá aqui, ó. Esses símbolos, certo? Aqui do lado esquerdo, tá dando as informações do que significa, né, esses símbolos, né? Essas são as legendas do mapa. Então veja que no mapa tem uma estrelinha e uma bolinha, né, com a setinha atravessada. Isso quer dizer os tipos de tensão. A estrelinha quer dizer que é conflito relacionado a incursões em países vizinhos, ou seja, é uma invasão, certo? Invasão territorial, certo? Para ser bem mais direto. E a bolinha, né, quer dizer que é conflitos relacionados à demarcação de fronteira entre dois ou mais países, né? Onde que um país começa, onde que termina, né?
qual território, qual terra de qual país, certo? É mais ou menos isso. E as corzinhas, né, quer dizer a situação em que se encontra essas tensões. Vermelha, né, quer dizer que está persistente. Roxinho quer dizer que está adormecida. E o verde quer dizer que essas tensões estão resolvidas, certo? Então, nesse exemplo que eu falei agora, né, do canal de Beagle, né, a gente vai aqui embaixo, ó, vocês podem ver a Argentina e Chile, né, eles estão da cor verdinha. Quer dizer que, então, que esse conflito ficou resolvido, certo? Vocês podem prestar atenção. Professor, e no exemplo anterior, do Equador e Peru, o que foi que aconteceu? Onde é que está isso no mapa? Aí a gente sobe mais um pouquinho, e onde tem aqui, ó, demarcação século XIX e 1995, quer dizer, né, esse conflito envolvendo Equador e Peru, que se encontra adormecido, né, como eu falei, certo? Espero que tenha entendido aqui até agora, certo? Espero que tenha entendido tudo. E para dar continuidade ao conteúdo, eu passo a palavra para a professora Débora. Bom, gente, dando continuidade, agora a gente vai falar de outra tensão, né, que é nas Malvinas e nas Ilhas Falkland, que é um arquipélago situado no Oceano Atlântico e fica a 500 quilômetros do leste do litoral extremo sul do território argentino, assentado sobre a plataforma continental. O arquipélago ele oficialmente pertence ao Reino Unido, que também mantém domínio sobre outras ilhas mais distantes. Então, nessa imagem a gente pode ver essa distância, né? Aqui em cima nós vamos ter a localização de onde é o Reino Unido, e aqui embaixo, né, nesse círculo, seria onde fica localizado as ilhas. Então, a Argentina, né, reivindica a posse desse arquipélago, alegando antecedentes históricos. Então, muito antes, né, dos britânicos, né, se instalarem, tomarem essas ilhas, né, a Argentina alega que já tinham pessoas lá e eles que expulsaram. Então, o que aconteceu? Em abril de 1982, sob a ditadura militar argentina, tropas desse país desembarcaram nas Malvinas com o propósito de reaver o domínio do arquipélago. Porém, o Reino Unido, né, juntamente com os Estados Unidos, enviaram forças militares para a região de conflito, né, e houve várias perdas, né, foram apenas 45 dias, mas desses milhares, né, de soldados que foram enviados, 750 argentinos foram mortos e 250 ingleses, né? Então a Argentina teve uma grande perda aí, então ela acabou se rendendo e o arquipélago continuou sob domínio britânico. Mas esse impasse, né, diferente do que o Matheus acabou de falar, né, que alguns foram resolvidos, esse não foi resolvido, né, pois a Argentina ela ainda mantém esse desejo de recuperar esse arquipélago. Outro conflito também que nós temos na nossa América Latina foi o de Chile, Peru e Bolívia, chamada aí de Guerra do Pacífico, que durou aí entre 1879 a 1883. O Chile enfrentou a Bolívia e o Peru em uma disputa pelo controle de uma rica área de nitrato, que é uma substância utilizada como fertilizante e também para a fabricação de explosivos. Vencidos, a Bolívia perdeu a província de Antofagasta e o Peru perdeu a província de Tarapacá. Aqui nessa imagem a gente pode observar, né, a Bolívia perdendo aqui, né, essa província, né, que dava direito ao Oceano Pacífico. Isso dificultou bastante o desenvolvimento econômico desse país. E o Peru perdeu também, né, uma parte aqui do seu território também para o Chile. Bolívia e Brasil, né? No final do século XIX, início do século XX, havia um impasse entre Brasil e Bolívia em relação ao território que hoje corresponde ao estado do Acre. Mas em 1903, a Bolívia vendeu o território correspondente ao Acre para o Brasil, mediante uma assinatura com o Tratado de Petrópolis. Só que, assim, eles não fazem isso porque são bonzinhos ou porque querem se livrar da terra, né? Tem todo um jogo político, né, que envolve economia e diversos outros fatores, né? Então, além desse pagamento,
né, o Brasil, em troca, comprometeu-se a construir uma estrada de ferro, né, de madeira e mármore, para que a Bolívia tivesse acesso aos rios amazônicos e pudesse transportar, né, o látex destinado à exportação. Então, é toda uma jogada, né? Os países, eles fazem isso, esses tratados, vendem parte do território para que haja, né, para que tenha algo em troca, certo? Então, agora o Jander vai dar continuidade. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Vou estar dando continuidade, né, à aula. Bom, como a gente pôde ver, né, vários conflitos aconteceram na América do Sul entre os países, né, esses conflitos foram motivados por várias questões políticas, territoriais, também questões econômicas, né, estiveram em jogo. Uma dessas tensões foi a tensão que houve entre a Bolívia e o Paraguai, né, sobre essa região, a região de Chaco, né, essa região que está aqui, ó, no centro deste mapa, tá? Em 1889, a Bolívia, por meio de um tratado, né, concedeu à Argentina parte de Chaco, que é esta região aqui, né, que é uma região de planícies, certo? Essa região aqui central, essa regiãozinho verde. Aí, tá? Essa região que já era limitada, né, por alguns rios, né, tanto ao norte, ao oeste, pela Cordilheira dos Andes, né, ao sul e a leste também por rios, né? Acreditava-se que nessa região havia uma abundância de petróleo, né? E foi por meio de um tratado que a Bolívia concedeu parte dessa região para a Argentina. Isso em 1889. Em 1928 e 1929, e de 1932 a 1935, ocorreu a Guerra do Chaco, né? Agora entre a Bolívia e o Paraguai, né? A Bolívia antes tinha, por meio de um tratado, liberado parte, né, desse território para a Argentina, agora, né, anos depois, estava em guerra com o Paraguai, né, motivada justamente em reaver parte dessa terra onde ela acreditava que tinha petróleo em abundância, né? Esse desentendimento, né, essa guerra, desentendimento é uma palavra muito romântica para se dizer, né? Essa guerra entre esses dois países teve dimensões muito grandes, né, onde calcula-se que morreram 100 mil pessoas neste conflito, tá bom? E foi um conflito, né, muito violento, e o que a gente pôde perceber é que quem sofreu os impactos reais desse conflito são essas pessoas que perderam suas vidas, né, diante deste impasse. Pode passar, por favor? Falando um pouquinho sobre a paz, gente, sobre as questões de paz, né, nesse mundo que a gente vive, é necessário que a gente pense um pouco sobre cada país, né? Cada país tem sua cultura própria, tem sua economia, né? E tem toda uma formação, ou seja, como se cada país representasse um organismo vivo. Cada país tem seus objetivos, né? Tem seus princípios e tem interesses, e nem sempre os interesses desses países, eles são harmoniosos, né? A gente pode ver que um país tem um interesse e, às vezes, um país que é parceiro dele tem um interesse totalmente diferente. Aí, esses impasses, né, essas diferenças, às vezes, acabam criando proporções maiores, né? E os países não conseguem chegar ao entendimento. Sendo assim, esses impasses acabam gerando situações muito graves. E esses impasses, gente, às vezes, têm motivos diversos, né? Motivos políticos, podem ter motivos econômicos, né? E os impactos deles são situações de muita violência e, às vezes, impactos na vida das pessoas que não podem nem serem modificados ou amenizados, né? São situações onde os direitos humanos, né, o que garante a nossa humanidade, são totalmente violados. A gente pode ver aqui ao centro, né, alguns exemplos de situações
onde esses direitos humanos são violados a partir de desentendimentos entre países que não conseguem reaver suas diferenças a partir de uma relação harmoniosa, né? E quem que vai mediar para que esses países, né, consigam se entender e essas situações sejam resolvidas? E essas pessoas consigam ter, né, o seu bem-estar, a sua saúde garantidos de acordo com os direitos humanos. São alguns organismos internacionais. A gente viu, né, que existem algumas instituições, alguns organismos internacionais que são organismos onde países que têm interesses em comum, né, se agrupam para chegar a objetivos de desenvolvimento, né, para que todos possam se desenvolver, atingir o seu objetivo, né, de desenvolvimento e melhorar a vida do seu povo. E o que é que acontece? São esses organismos que vão mediar para que essas situações sejam resolvidas, né? Um país, esses organismos não têm o poder, né, de entrar em um país e resolver e acabar, mas eles tentam mediar através da diplomacia essa situação, né? Resolvê-la de uma maneira que seja boa para ambos os lados, né? Pode passar, por favor. Ainda falando um pouco sobre a paz no mundo que a gente vive, a gente sabe, né, que desde que aconteceu todas as transformações e revoluções na humanidade, a gente já conseguiu evoluir muito, mas a gente não conseguiu ainda resolver certos problemas que estão intrínsecos à sociedade, que são a fome, a pobreza, o racismo, né, outros preconceitos, a corrupção, né, a degradação do meio ambiente. Todos esses problemas são intrínsecos ao ser humano, né, à vida do homem, né, como um geral. Então, a gente ainda não resolveu esses problemas de uma forma efetiva, e cabe a gente buscar resolver esses problemas. Porém, acredita-se muito que quem tem que resolver essas questões são apenas os governantes, né, os governos, os estados, mas acredito que, pelo contrário, nós mesmos somos responsáveis de criar esse mundo que a gente deseja, né? Todo mundo deseja um mundo melhor, então nós podemos melhorar esse mundo melhor, né? Tornar esse mundo um lugar mais harmônico e de paz. E de que forma a gente pode fazer isso mudando a partir da nossa realidade, né? Primeiro a gente tenta melhorar nossas relações com os nossos amigos, com a família, na escola, né? Depois o nosso bairro, e assim a gente vai tentando melhorar as coisas, certo? E aqui eu trouxe uma tirinha para que a gente possa refletir sobre essa questão. Aqui, ele pergunta, né, o personagem aqui, por que não pode haver paz e harmonia no mundo, papai? Aí o pai dele responde, a paz pode ser possível, Hamlet, mas nunca haverá harmonia. É muita gente para cantar a mesma música, uma música. Aí eu pergunto a vocês, será que realmente há muitas pessoas para cantar a mesma música? Ou a questão é que está todo mundo querendo cantar a mesma música ao mesmo tempo? Será que não é possível onde todo mundo consiga cantar a sua música e todo mundo seja ouvido, né? Onde todo mundo tenha a sua oportunidade? E essa reflexão que gostaria de deixar aqui para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham entendido. E é isso, gente, e obrigado.